Agora a gente vai falar sobre renderização condicional. Renderização condicional é uma técnica muito usada no React para renderizar JSX ou componentes condicionalmente. A gente vai começar a ver renderização condicional com um operador que tem umas pegadinhas que nem sempre a galera fica ligada, que é o operador EE, END. Eu vou criar uma const games com array vazio. Se eu testar aqui, nada foi renderizado, né? Porque foi só a UL renderizada, na verdade. Mas se não existe item no array, a UL não precisa ser renderizada. Então, esse é um exemplo em que eu posso renderizar essa UL condicionalmente. Eu só quero renderizar ela se o array tiver itens. E uma forma de fazer isso é usando o operador EE. O que eu vou fazer? Aqui no meu componente app, eu vou fazer o quê? Para renderizar isso aqui condicionalmente, essa lista condicionalmente, né? Vou fazer o seguinte. Games, que é o meu array, vazio, ponto length, é maior que 0. Então, isso aqui vai retornar um boolean, né? Se essa condição é true ou false. E aí eu vou renderizar essa UL. Salvar aqui para eu fazer socar umas linhas que não precisava aí. Se eu testar, olha só, o URL dessa vez não foi renderizado aqui dentro da div_root. Por que não foi renderizado? Vamos lá. Meu array está vazio, então games.length retorna 0. E 0 não é maior que 0. 0 é igual a 0. Então, toda essa expressão retornou o quê? False. Essa expressão que eu estou marcando aqui. Quando o que está à esquerda do E retorna false, desculpa. Quando o que está à esquerda do E é um valor truth, o que está à direita do E é retornado. Quando o que está à esquerda do E é um valor false, toda essa expressão retorna false. E o componente retorna false. E false é um dos valores que o React não renderiza. Se um componente retorna um boolean, ou no, ou undefined, o React não renderiza nada. Ou seja, se eu vier aqui e fizer esse componente retornar false, nada foi renderizado. O que ele está dando de aviso aqui? Games, tá, isso aqui tem nada a ver com o que eu estou fazendo, não. Retornei false, nada foi renderizado aqui dentro da div_root. Retornei true, nada. Retornei no, na dica. Retornei undefined, nada também. Beleza? Então, se um componente retorna boolean, null ou undefined, nada é renderizado. Esse componente não é renderizado. Tornar aqui, ver o que vocês falaram. Jansen Muniz, mesma coisa do curto-circuito. Isso aqui é um curto-circuito, na verdade. Porém, tem uma pegadinha que a galera cai muito na hora de escrever condição com E no React. Vocês sabem o que é a pegadinha? Digam aí para mim. Marcelo 3K, eu uso e não sei qual é a pegadinha. Beleza.
Beleza. Quem ficou em silêncio, eu suponho que não sabe também, né? Se soubesse, estava falando. Então tá bom. Seguinte. Ao invés de fazer game.length maior que zero, eu vou fazer só o quê? Games.length. Salvei. Parece bom. Games.length está resultando em zero. Zero é um valor falsi. Então toda essa expressão vai retornar false, não é mesmo? Se a gente testar, olha quem que apareceu aqui. Tadá! Qual que é a pegadinha aqui? O que está à esquerda do E retornou um número. E número nunca deve ser inserido à esquerda do E no React. A não ser que você queira renderizar um zero aí na sua aplicação. Porque mesmo quando o número é zero, que é um valor falsi, o React vai renderizar o zero. Para não ter esse tipo de problema, o que está à esquerda do E sempre deve retornar um boolean. É por isso que eu preciso fazer maior que zero. Para essa expressão à esquerda do E, retornar um boolean e eu não cair na pegadinha do zero renderizado. E aí, resumindo, isso diz: se condição é true, renderize o que está à direita do E. Caso contrário, renderize nada. Beleza? Aí renderizou nada, né? Porque o array está vazio. Não renderizou zero. Só uma outra coisa, tá? Dependendo da estrutura, eu preciso envolver essa expressão aqui em chaves. Se, por exemplo, eu quiser retornar um main, então vamos lá. Vou fazer aqui. Vou retornar um main que vai conter um H2. Olá. E aqui embaixo eu vou colocar essa expressão. Beleza? Já aparece um vermelhinho aqui, né? Você quis dizer... O que está acontecendo? Ele está achando que eu estou querendo renderizar isso aqui no main, né? Quando não é muito verdade. E aí, se eu salvar, olha o que virou aqui. Então, aqui neste caso, eu preciso colocar a expressão dentro das chaves, para dizer para o React que eu estou escrevendo JavaScript aqui, que não é uma string para ele renderizar no main. Salvei, volta a funcionar normal. Com a prática e algumas cabeçadas, você acostuma com isso. Essa questão aqui, tá? Quando inserir chave, quando não inserir. Vou voltar para o estado anterior, sem main. Beleza? Outra forma de renderização condicional é usando o ternário. Qual que é o racional por trás do uso do ternário na renderização de JSX? Ou eu quero renderizar uma coisa, ou eu quero renderizar outra. Nesse uso do E, aqui, eu estou dizendo que, se a condição é true, eu quero renderizar a lista. Caso contrário, eu quero renderizar o quê? Nada. Nada. Quero renderizar nada. Mas eu poderia dizer que, se a condição não é true, eu quero renderizar um parágrafo. Nesse caso, eu posso usar o ternário. Então, eu vou mudar. Só para facilitar a vida, eu vou mudar para games.length. É igual a zero. E aí, o que eu vou fazer? Se games.length é igual a zero, eu quero... seria um ternário aqui, né? Eu vou formatar do jeito que eu gosto, mas o Prettier vai bagunçar tudo. Não tem problema, não. Não encontramos os
games. Então, se essa condição for true, resultar em um valor truthy, eu quero renderizar esse parágrafo. Isso significa que não tem jogo. Caso contrário, significa que a condição é false, eu quero renderizar isso aqui. A OL, né? Normalmente eu colocaria assim até. Mas se eu salvar, tá aqui o bendito do Prettier colocando parênteses, quebrando linha, doidado. Mas tá aqui. Show, vamos testar? Olha só. O array está vazio. A rede de jogos está vazia. Então, foi renderizado o parágrafo, não encontramos os games. Beleza? Não encontramos os games. Agora, se eu testar um array de games preenchido, vou descomentar tudo isso aqui, comentar o vazio, foi renderizado normalzinho, você vê que não tem parágrafo renderizado aqui, então a lista foi renderizada. Tanto o E como o ternário podem retornar ou JSX ou componente, porque obviamente um componente retorna JSX. Então, eu vou, por exemplo, extrair essa UL para um novo componente chamado list of games. Lista dos games. Esse componente vai retornar isto, esta lista. Vou usar esse componente aqui no ternário, certo? E aí, se eu salvar, tudo continua funcionando normalmente. E aqui no React Tools, deixa eu desabilitar esse treco de novo. Aqui no React Tools, agora eu vejo que minha árvore ganhou mais um componente, né? Declarei um novo componente, list of games, que é pai do quê? De cada instância dessa de componente game que o map está gerando aqui dentro do list of games, que por sua vez está dentro do app. Certinho aqui?